Olá, me chamo Liana Carvalho, sou aluna de mestrado do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência da Computação, faço parte do Grupo GRADE, sou orientada pela professora Valéria Léria e co-orientada pela professora Rossana Andrade. E vou apresentar minha proposta de mestrado intitulada Uma abordagem para teste de aplicações IoT baseada em guias estruturados. A agenda da apresentação seguirá deste modo. Inicialmente faremos uma introdução ao trabalho, após isso serão apresentados os trabalhos relacionados e então apresentada a proposta. Em seguida, o guia de teste gerado como resultado deste trabalho será apresentado, logo depois a validação que foi conduzida sobre o guia até o momento, após isso o estado atual das atividades e, por fim, será feita as considerações finais. Nosso trabalho é focado em duas áreas principais, o teste de software e a internet das coisas. Para compreendermos sobre essa proposta, é necessário compreendermos o contexto da IoT. Como forma de visualizar essas interações e as características da internet das coisas, podemos pensar da seguinte maneira. Imagine uma pessoa que tem um smartphone, está se dirigindo para casa em seu carro, durante o percurso ela quer verificar se a entrada de sua casa está segura, então ela acessa a internet pelo celular e vê as imagens da câmera. Ao chegar até a porta de sua casa, ela usa o seu smartphone, que se comunica utilizando uma tecnologia NFC com a fechadura e abre a sua porta. Então, ao entrar em casa, o celular se conecta com o roteador por meio da rede Wi-Fi, um assistente virtual que já está conectado à rede percebe sua presença no ambiente e pode assim executar ações como ligar ar-condicionado, acender luzes, ligar a TV, entre outros. Observe que nesse cenário há diversas características da internet das coisas, como por exemplo, o desempenho necessário para lidar com grande volume de dados recebidos através da leitura da câmera, a segurança exigida por meio da fechadura eletrônica, a interconectividade presente nas interações apresentadas. Observando essas características, é possível elencar desafios que estão presentes nas áreas de construção de um software, como por exemplo na área de teste. Com o trabalho preliminar a esse, nós identificamos os desafios presentes na área de teste para IoT, como por exemplo a diversidade de protocolos, as propriedades conflitantes e a configuração do ambiente de teste. Nesse trabalho, nós relacionamos esses desafios às características IoT. As características que obtiveram os maiores números de desafios atrelados foram segurança, interoperabilidade e desempenho. Analisando os trabalhos na literatura que abordam a problemática de teste em aplicações IoT, foi possível encontrar lacunas que, se preenchidas, poderiam auxiliar na solução desses desafios. Essas lacunas foram a motivação para a construção dessa proposta. Essas lacunas são a ausência de soluções estruturadas para os testes de aplicação IoT, que auxiliem na sistematização do processo. Outra lacuna é a carência de abordagens flexíveis para os testes, assim como catalogação de ferramentas e métricas para o processo de teste, a fim de automatizar a etapa de validação, e, por último, tratar o impacto causado pela correlação entre as características IoT, visto que a internet das coisas abrange diversas características, como já vimos. Tendo em vista essas lacunas e os desafios abordados, buscamos na literatura trabalhos relacionados que abarcassem essas tais lacunas. Na tabela são apresentadas nas colunas todas as lacunas que foram vistas no slide anterior e nas linhas os trabalhos relacionados. Encontramos esses trabalhos e, entretanto, é possível observar que nenhum deles cobrem todas as lacunas apresentadas. Os dois últimos trabalhos apresentam uma solução semelhante à nossa proposta. São estruturas em forma de guias, mas não são aplicados à IoT e não atendem às demais lacunas, como podemos observar na tabela. Entendendo essa problemática, elaboramos a proposta desse trabalho. Propomos uma abordagem de teste para avaliar as características de IoT por meio de guias estruturados. Como objetivos específicos, temos definir e construir um guia estruturado para validar características IoT, prover um passo a passo para especificação dos testes através da instanciação do guia para uma característica IoT, fornecer um wiki que auxilia na construção de um plano de teste e catalogar ferramentas e medidas que auxiliem nos testes de aplicações IoT. Essa é a metodologia utilizada para a realização e para a condução dessa proposta. Como primeiro passo, temos duas atividades em paralelo, a realização de uma revisão da literatura e a construção de um repositório de falhas. A partir disso, os resultados dessas duas atividades serviram como entrada para o subprocesso de construção do guia, que, ao ser concluído, segue para o subprocesso de instanciação do guia. Após essa etapa, é conduzida a validação do guia instanciado. Na qualificação, em maio de 2020, havíamos executado as três atividades iniciais da metodologia. Havíamos também iniciado a quarta atividade, de instanciação do guia. Na proposta, atualmente, nosso esforço se volta para as duas últimas atividades, a de instanciação e a de validação. Concluímos completamente a quarta atividade, de instanciação. Atualmente, estamos realizando a última atividade de validação. Como resultado da conclusão da quarta atividade de instanciação do guia, nós geramos o guia de teste de IoT para uma característica.
A característica selecionada foi a característica de desempenho, devido a inúmeros desafios atrelados a ela. Podemos citar a diversidade de protocolos existentes na comunicação entre aplicações IoT, que por muitas vezes podem afetar o desempenho dessas aplicações, assim como a disposição geográfica dos dispositivos utilizados na internet das coisas, que interferem por vezes no bom desempenho do sistema. Além disso, no mapeamento sistemático, que foi citado no começo da apresentação, desempenho foi a terceira característica IoT onde há uma maior incidência de desafios atrelados a ela. Portanto, essa foi a característica que nós selecionamos. Com isso, iniciamos uma revisão bibliográfica, identificamos como o desempenho é catalogado na literatura e, baseado na ISO 25010, chegamos a 3 subcaracterísticas de desempenho, que são apresentadas na figura. O guia que desenvolvemos ele abrange o desempenho englobando essas três subcaracterísticas. Deste modo, o guia de desempenho foi construído para avaliar aplicações IoT seguindo um contexto do fluxo onde há um sensoriamento do ambiente, os dados do sensoriamento são enviados, é feita a tomada de decisão, onde a decisão é enviada e gerando uma atuação. Ou seja, o guia busca cobrir, em parte, 4 âmbitos: sensores, atuadores, aplicação e a rede que faz a conexão intermediária entre todos. O guia de teste do desempenho para IoT é composto por 11 seções. Podemos citar a primeira seção, que é a definição da característica, onde foram elencadas 5 definições, como a que é apresentada na imagem. Essa que é apresentada é o exemplo de uma definição de Rajain. Exemplo de outra seção seria a de sugestão de ferramentas, onde elencamos 7 ferramentas que auxiliam na coleta de métricas ou execução de casos de teste presentes no guia. O guia de desempenho também possui 4 seções específicas para a subcaracterística, por exemplo, tratando da característica de comportamento temporal, que é a nossa primeira subcaracterística. Nós temos 4 seções específicas para a subcaracterística. Nós temos a definição da subcaracterística, que é elencada da literatura. Temos 9 propriedades, no caso de comportamento temporal, que são relacionadas à subcaracterística, propriedades como tempo de execução, tempo de reconexão. Essas propriedades elas ajudaram na seleção das métricas e na construção dos casos de teste. Além disso, foram definidos 10 casos de teste para comportamento temporal. Cada caso possui a estrutura apresentada com título, um passo a passo, pós-condições. E listamos, a partir da literatura, 9 métricas relacionadas a comportamento temporal, onde possui propósito, método e a referência de onde foi extraída a métrica. Da mesma forma, foi feita para a segunda subcaracterística de utilização de recursos, onde nós temos a definição que é apresentada. Foram elencadas 7 propriedades para essa subcaracterística, como disponibilidade de CPU e consumo de memória. Elaboramos 7 casos de teste abstratos com os passos a passo para serem executados e 9 métricas baseadas nas propriedades de contextualização. Todas essas métricas foram retiradas da literatura. Da mesma forma, foi instanciado para a última característica de capacidade. Nós vemos a sua definição, assim como foram levantadas 6 propriedades, como taxa de transferência e uso de rede. Além disso, 4 casos de teste abstratos foram criados e 3 métricas foram selecionadas a partir da literatura. Para a validação do guia que acabou de ser apresentado, nós conduzimos duas avaliações. A primeira avaliação foi a avaliação com os especialistas, já adentrando na última etapa da nossa metodologia. Foi a avaliação com os especialistas, Nossa primeira avaliação, onde nós fizemos a avaliação a respeito da estrutura do guia quanto ao conteúdo, ou seja, o guia quanto ao conteúdo e a sua estrutura, fazendo com que o guia fosse completamente avaliado. A segunda avaliação foi o uso do guia para conduzir uma avaliação de desempenho. Nessa, foram utilizadas apenas 3 seções do guia, a de medições, de casos de teste abstratos e a de sugestões de métricas. A primeira avaliação com especialistas foi seguindo a seguinte metodologia. Primeiro foi definido o objetivo da avaliação, depois foram selecionados os participantes, depois foi elaborado o checklist, que serviria de instrumentação para a execução da avaliação. Depois foi executada a avaliação e analisado os dados por meio do coeficiente de concordância de Fleis de capa. O objetivo da avaliação foi avaliar a estrutura e o conteúdo do guia de teste de desempenho IoT do ponto de vista de especialistas. Para a avaliação foram selecionados 7 especialistas compostos por doutores, mestres e bacharéis com experiência na área de teste e ou IoT, além de haver profissionais atuantes nessa área. O instrumento utilizado para essa avaliação foi um checklist. Esse checklist foi elaborado por mim, ele continha 72 perguntas,
divididas em 6 questões sobre o perfil do especialista, como, por exemplo, qual sua experiência na avaliação de trabalhos na área de teste IoT ou ambos. 5 perguntas sobre a estrutura do guia, como, por exemplo, as sessões propostas são suficientes para propiciar a avaliação de uma característica IoT. E 61 perguntas sobre o conteúdo do guia, como, por exemplo, as correlações apresentadas no guia auxiliam na identificação de possíveis conflitos entre as demais características de IoT e desempenho. O prazo fornecido para os especialistas para responderem o checklist foram de 2 dias. Como resultados obtidos na avaliação, foram gerados alguns gráficos, como esse da imagem. Esse gráfico apresenta a distribuição das respostas de cada especialista para as 5 questões sobre a estrutura. No eixo X são apresentadas as perguntas e no eixo Y, distribuídos por quadrantes, são elencadas as respostas que podem ser do tipo não se aplica, não, parcialmente sim. Cada linha colorida representa um especialista. Nós podemos observar que 3 especialistas, o 1, o 4 e o 6, responderam sim a todas as perguntas. Deste modo, concordaram em todas as questões. Esses 3 especialistas, 2 possuem experiências em teste e 1 em ambas as áreas. Também podemos observar que a segunda questão, na qual foi perguntado as sessões propostas são suficientes para permitir uma avaliação das características de IoT, houve uma taxa maior de desacordo, porém apenas um especialista justificou sua resposta, e esse não criticou a suficiência de nenhuma seção do guia, apenas sugeriu alterações na ordem das sessões. Outro gráfico que elaboramos trata das respostas a respeito do conteúdo. Esse gráfico apresenta a distribuição das respostas para cada pergunta sobre o conteúdo do guia. No eixo X estão as perguntas realizadas e no eixo Y a quantidade de respostas para cada tipo, onde as cores indicam essas respostas. Por exemplo, a primeira pergunta teve 5 respostas sim e 2 não. Nessa análise, nós podemos observar que 6 especialistas afirmaram que os casos de teste abstratos e as métricas são claros, concisos e não ambíguos. Essas informações são obtidas nas questões 22, 23, 29, 31, 41 e 43, onde através do gráfico é possível observar que houve ao menos 6 respostas sim para cada uma dessas perguntas. Os principais desacordos na avaliação do conteúdo foi sobre a correlação das características de desempenho e o impacto das subcaracterísticas apresentados, respectivamente nas questões 21, 32 e 45. 2 especialistas sugeriram melhorias na apresentação das correlações e dos impactos. Com base nos dados dessa avaliação, o coeficiente de capa obtido para a avaliação da estrutura foi acima de 0,6, indicando um acordo forte, sendo um ótimo indicador de concordância. Já na avaliação de conteúdo, foi acima de 0,3, indicando um acordo razoável entre os especialistas. A segunda avaliação foi a utilização do guia de desempenho para a condução de uma avaliação de desempenho. Essa validação foi conduzida no contexto de uma disciplina. Para sua execução não foi utilizada uma aplicação robusta, a aplicação utilizava apenas o sensoriamento de localização e a atuação era apenas uma notificação enviada ao usuário. É importante salientar que o guia não foi completamente utilizado. Foi apenas as sessões de medições, casos de teste abstratos e sugestões de ferramentas. A metodologia utilizada para a realização da avaliação de desempenho foi baseada no método de Rajain. A primeira atividade foi a definição do objetivo da avaliação, seguida pela definição da aplicação, definição do cenário, seleção de métricas, coleta de dados e análise. O objetivo da avaliação foi conduzir uma avaliação de desempenho de uma aplicação IoT utilizando parcialmente o guia de desempenho como fator variante no processo. Como foi dito, nós não utilizamos uma aplicação robusta. Nós utilizamos uma aplicação Android chamada Automate, que funciona como um criador de rotinas. Em conjunto foi construída uma API que recebia dados de rotinas e disparava notificação baseada em um critério pré-definido. Como rotina utilizada na aplicação, nós podemos citar em que, dado uma localização, caso o usuário se afaste a uma distância maior do que estabelecido, era enviada uma notificação para um outro usuário previamente selecionado. Nós tivemos 2 participantes, eu e um aluno de mestrado que cursava a disciplina em questão. Ambos os participantes tinham conhecimento de IoT e desempenho. Eu fiz uso do guia, o outro participante não. O participante que não utilizou o guia não tinha conhecimento do mesmo. Como usamos uma metodologia já sedimentada na área, eu busquei no guia sessões que poderiam ser abarcadas por essa metodologia. Desse modo, utilizei o guia na etapa de seleção de métricas, onde selecionei 4 métricas por meio do guia, e na etapa de coleta, onde as 4 métricas selecionadas foram coletadas por meio de 3 casos de teste e com o auxílio de uma ferramenta sugerida pelo guia. As métricas selecionadas para avaliação seguiu 2 abordagens, com e sem o guia. O participante que não possuía conhecimento sobre o guia selecionou as seguintes métricas:
throughput, porcentagem de erro e o tempo de execução. O participante que fez uso do guia selecionou as seguintes métricas: tempo de adaptação, tempo de carregamento, tempo de reconexão e tempo de execução. Devo salientar que a métrica de throughput está presente no guia e a porcentagem de erro pode ser capturada por meio da execução de casos de teste presentes também no guia. É importante observar que foram selecionadas métricas distintas por cada participante. Houve essa distinção, pois escolhi selecionar métricas que capturam dados mais específicos para o contexto, como, por exemplo, o tempo de adaptação, tempo que ocorre a mudança do ambiente e a mesma é percebida e o sistema se adapta. Na etapa de coleta das métricas, o participante que não utilizou o guia não elaborou nenhum tipo de método para a coleta de métricas, sendo assim feito de maneira ad hoc. Inclusive, o participante afirmou ter dificuldade no processo desde a seleção de métricas. O participante que utilizou o guia selecionou 3 casos de teste abstratos para a coleta das métricas e tornou-os concretos, como, por exemplo, o caso de teste 01, que é apresentado na imagem. Esse caso de teste está presente na subcaracterística de comportamento temporal. Na imagem, ele já está concreto e foi aplicado para coletar as métricas. Além disso, foi utilizada uma ferramenta indicada pelo guia, o Wireshark, onde é possível verificar algumas medidas de tempo. Atualmente, estamos conduzindo outras atividades que buscam melhorar o guia de desempenho que foi instanciado. Uma outra atividade que estamos conduzindo dentro da nossa etapa de validação, como forma de melhorar o guia, é um experimento controlado. Nesse primeiro momento, nós estamos elaborando o design. Esse é um draft criado passo a passo para a condução do nosso experimento controlado, onde, como primeiro passo, nós pretendemos realizar um questionário com os participantes a fim de identificar o perfil deles. Também iremos conduzir um piloto para, então, iniciar o experimento de fato. Estão previstos treinamentos sobre testes e desempenho para os participantes do experimento para dar suporte, assim como um treinamento com o guia para o grupo que irá utilizá-lo. Falando um pouco do cronograma na parte das disciplinas, por exemplo, já foram todas concluídas. Foram realizadas 3 monitorias, auxiliando assim para a conclusão do estágio da docência. A atividade de proeficiência já foi finalizada. Durante o mestrado, até o momento, auxiliei na condução de 4 trabalhos dos encontros universitários. Atualmente temos um artigo submetido para o ISTA, Conferência com Qualis A1, onde estamos aguardando resposta. Também, ao final do mestrado, iremos fazer a submissão de um journal com todo o trabalho feito durante todo o mestrado. Como atividade de pesquisa, iniciamos a construção do wiki, esperamos finalizar até abril. O experimento controlado junto com a análise de dados, nós esperamos finalizar tudo até junho. E assim, até agosto, queremos concluir a escrita para ser feita a defesa da dissertação. Como considerações finais, nós temos: esse trabalho apresentou uma proposta de abordagem de testes para avaliar características de aplicações IoT baseada em guias estruturados. A partir de trabalhos da literatura, foi possível construir uma estrutura para o guia. Além disso, baseado nessa estrutura e em uma revisão da literatura, foi instanciado o guia para característica de desempenho. Foram realizadas 2 avaliações com o guia de desempenho. A primeira foi realizada por especialistas, onde foi avaliado o guia por completo. Na segunda foi conduzida uma avaliação de desempenho de uma aplicação IoT, utilizando parcialmente o guia de desempenho, pois abrangeu apenas 3 sessões do mesmo. Nessas 2 avaliações, o guia mostrou auxiliar na execução dos testes e sua estrutura facilitou o processo por meio da sistematização que ele oferece. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. Obrigada.